Boa noite, irmãos. Estamos aí no terceiro dia da nossa campanha. Espero que os irmãos estão gostando. Essas palavras vêm para realmente nos incentivar a viver o sobrenatural. E eu espero que você esteja aí se questionando se você tem vivido o sobrenatural de Deus, porque isso nos alimenta, isso nos dá força. E eu sei que até o final dessa campanha nós seremos tremendamente abençoados. Agora nessa noite o Senhor tem a pastora Sônia, vai trazer uma palavra poderosa e eu creio que você vai ser muito abençoado. Então fique comigo, ouça aí e vamos receber de Deus nessa noite por mais essa palavra poderosa em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Hoje, o terceiro dia de jejum, cremos que é um tempo de experimentarmos o sobrenatural de Deus, né? Nesses dias de tão grandes dificuldades que enfrentamos, né? Então, o tema de hoje, irmãos, é mover-se no sobrenatural faz você ouvir e falar sobre as coisas do reino. Vamos orar primeiro, né, irmãos, para começar a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento aqui, Deus, e que o Senhor me use como uma ferramenta sua, para que nós possamos entender e viver esse sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, a palavra que nós vamos compartilhar hoje, irmãos, se encontra em Marcos 7, do 31 ao 37. Então eu vou estar lendo para vocês, se vocês quiserem pegar a Bíblia e estar participando, porque nós vamos estar passeando um pouco para nós entendermos a profundidade desta palavra tão poderosa, tá bom? Então começamos no versículo 31, diz assim: a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar. Suplicando que lhe impusesse as mãos, depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para os céus e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abre-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contasse a ninguém. Contudo, quanto mais eles o proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir o mudo falar. Decápolis, irmãos, não pertence a Israel, né? Decápolis eram umas pessoas gentios que moravam ali, né? Então é uma pequena Roma, lugar de idolatria, lugar de ímpios, lugar que não conhecem a Deus. Então era um povo que não conhecia a Deus, eles tinham deuses ali. E Jesus percorreu todo aquele lugar, com certeza viu deuses ali. Eu acredito que o coração dele se entristeceu, mas ele ficou ali e andou por ali. Uma outra curiosidade, irmãos, é que nessa região de Decápolis está localizada hoje o moderno país de Jordânia. Então, Jordânia antigamente era Decápolis. E Decápolis significa 10 cidades. Ali tinha 10 cidades que não pertenciam ao povo de Israel. Era do povo gentio, povo não cristão, né?
Então, neste tempo aonde Jesus estava percorrendo, faltava 1 ano para ele ser crucificado. Então Jesus queria ficar sozinho ali com os seus discípulos, talvez para orar mais, para explicar para os seus discípulos tudo o que haveria de acontecer, mas foi impossível ele ficar sozinho, né? As pessoas já foram ali ao redor, já queriam que ele estivesse curando alguém, então não deu para Jesus ficar sozinho. E para ele chegar até Decápolis, ele levou mais ou menos 200 quilômetros ele andou, a pé, e aquele lugar não era uma estrada como nós temos hoje. Era caminho difícil, né? De difícil andar, com buracos, com pedras. Falam nos estudos, né, que ele levou uns 2 meses para chegar neste lugar. Então, as dificuldades que ele teve para chegar neste lugar, para encontrar pessoas, foi assim tremendo. Já é sobrenatural, porque ele ia encontrar pessoas que precisavam dele. Então, irmãos, em Mateus nós temos um resumo de como ele passou nessa região, né? Porque só em Marcos ele conta completamente o que aconteceu com uma pessoa, que foi essa pessoa que eu li para vocês, do surdo, né? Em Mateus 15, 29 a 31, Jesus fala assim: Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia, depois subiu ao monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os surdos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e o cego vendo, e louvaram ao Deus de Israel. Por que o Deus de Israel? Porque não era o Deus dele. Eles tinham vários deuses. Só em Marcos mesmo que o Espírito Santo de Deus levou a contar esta história do mudo. Ele tinha dificuldade em falar, em pronunciar as palavras. Então ele não falava. E ali os seus amigos levaram o surdo, né, que não tinha nome, e pediram para Jesus curá-lo, né? Bom nós termos pessoas, irmãos, que ao nosso lado que crê, não é mesmo? E você precisa ter gente de fé ao seu lado. Então nós precisamos ter pessoas de fé e nós também termos fé, para levarmos essas pessoas a conhecer Jesus, a sermos pessoas que crê, ser pessoas que levante uma outra pessoa. Porque pessoas incrédulas nós encontramos bastante também, né? Então nós precisamos ter pessoas que crê no Senhor Jesus, que mostre aquilo que Ele faz, e nós sermos também pessoas que levemos as pessoas a conhecer Jesus, a trazer para a igreja, a estarmos evangelizando, crendo que Deus vai fazer determinada coisa naquilo que a pessoa está precisando. Precisamos de pessoas assim ao nosso lado. Porque tem pessoas também, irmãos, que roubam nossa fé, sabia? Porque você vai falar, olha, eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa. Aí encontramos pessoas que dizem que o Senhor não tem outras coisas para fazer, como eu já ouvi. O Senhor tem outras preocupações. Ele não vai ouvir a sua oração. Então, se você não tiver a sua visão, porque é importante você ter o foco.
O seu foco é o Senhor Jesus. Você não pode mudar o seu caminho. Pelo contrário, você tem que trazer as pessoas a enxergar a mesma visão que você. Então, esse surdo tinha amigos que levaram ele até o Senhor Jesus. Esse surdo não estava entendendo o barulho, porque tinha várias pessoas ali. Ele não ouviu o barulho de ninguém, ele estava em silêncio, né? E ele não conseguia ouvir a oração do Senhor. Ele só seguiu o que o homem acompanhou. E eu não sei, porque como Jesus, ele tirou este surdo dali. Com certeza ele pediu ou para os discípulos tirarem, ou ele mesmo tirou. Por quê? Porque ele não ouviu o Senhor falar nada. E o Senhor só disse uma palavra, irmãs. Vamos aqui continuar, que eu já passo para vocês qual foi a palavra que Jesus disse. As pessoas, é bom nós termos amigos, voltando, porque nós vemos em alguns lugares na Bíblia, onde mostra aquele homem que estava na cama. Vocês lembram um aleijado, onde os amigos levaram ele, tiraram os telhados e colocou aquele homem da cama lá para o Senhor Jesus? Vocês lembram disso? Por quê? Porque tinha amigos que conheciam o Senhor Jesus, que confiavam no Senhor Jesus, que sabia que o Senhor Jesus poderia fazer o sobrenatural. Então, ter amigos assim vale a pena. Ter amigos assim te leva a mais fé. Ter amigos assim, como vocês lembram também no Antigo Testamento, Naamã, onde aquela menina que estava lá empregada, que falou, olha, em Israel tem um homem que pode ajudar, que era o profeta, né? O profeta Eliseu. Então, Eliseu poderia ajudá-lo. Então, olha como é importante ter pessoas que te levam para cima. Você precisa de amigos que te empurrem para cima, impulsione você, porque assim você vai chegar a crer no sobrenatural do Senhor. Amém, irmãos? Então aquele homem, os amigos levaram ele ao Senhor Jesus. O que ele ouvia? Aquele silêncio. Porque o surdo, irmãos, ele fica à mercê, você sabia? Ele tem vergonha de ficar ao lado de muitas pessoas, porque ele não ouve. Ele se atrapalha, ele se aborrece. Então, Jesus levou ele para o lado, talvez para curar o interior dele, sabia? Porque esse surdo tinha talvez um problema emocional, um problema de frustração, de rejeição, por não ouvir e saber que pessoas ao redor poderiam tirar o sarro dele. Então Jesus levou ele do lado, né? E esses amigos suplicaram a Jesus que pelo menos colocasse as mãos sobre ele, pois criam que Jesus poderia curar este homem. Interessante também, irmãos, que Jesus ele não tem um método. Vai ser sempre assim, não. Ele curava as pessoas, por exemplo, um pouco antes de curar esse surdo, ele foi, como eu disse para vocês, ele queria ficar num lugar tranquilo. Em Marcos, no começo, ele dizia assim, no 7, lá no 1, Jesus saiu daquele lugar onde ele estava anteriormente para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença, certo? Porque alguém já tinha anunciado dele. E quando ele estava nesta cidade, irmãos, tinha uma mulher que tinha uma filha que era endemoniada. E Jesus falou assim, que não ia dar
as comidas que eram para o povo de Israel, ele não ia lançá-lo para os cachorrinhos, porque era um povo gentios, lembra o que eu disse? Porque ele estava na região ali de Decápolis, que eram as 10 cidades. Então, essa mulher, ela respondeu assim: deixe que primeiro os filhos comam até fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então, Jesus curou a filha dizendo assim: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Então, você vê de que maneira Jesus curou aqui. Ele disse: você pode ir, sua filha já está curada. Agora, para este que era surdo, o que é o método que Jesus fez? Ele cuspiu, irmãos, e colocou na língua desta pessoa, né? Então, imagina se o pastor José Simões falar: vem cá, irmão, e cuspisse na mão e colocasse na sua boca. Qual seria a sua reação? Porque esse surdo, ele estava vendo tudo, ele não era cego. Ele estava vendo. Já pensou? Cuspir e colocar na sua língua? Mas o que havia? Uma confiança. Eles confiaram nesse Deus. Jesus sempre teve autoridade, né? Então, ele colocou e também com os dedos colocou no ouvido. Ele também sentiu, porque ele tinha sensibilidade. Então, ele sentiu todo esse milagre que iria acontecer com ele. Aí, ele só disse uma palavra, irmão. Ele disse assim: Efatá, que quer dizer abra-se, e isso aconteceu imediatamente. Então, Jesus não tem um método fixo. Eu vou fazer assim, vai ser sempre assim. Ele fazia como ele queria, ele fazia, talvez ele estava curando este homem no interior dele, primeiro, por isso que ele afastou, tirou da multidão. Talvez essa multidão era também incrédula, alguns eram incrédulos, né? E isso poderia atrapalhar, não sei por que ele tirou, mas eu sei que tinha uma família que acreditava que iria acontecer. Tinha irmãos, amigos que levou ele lá porque acreditava que ia acontecer este milagre, né? Então, com aquele homem, vocês lembram de Naamã, como eu disse um tempinho atrás? Eu falei para vocês de Naamã, que tinha aquela empregada que falou: olha, tem um Deus de Israel. Mas Naamã, ele teve que mergulhar 7 vezes num rio fedido. Olha as coisas que Deus fazia. E ele foi incentivado pelos guardas em fazer isso. Se não tivesse esse incentivo desses guardas, será que ele faria? Então, temos que andar sempre com pessoas que nos levante. Andar com pessoas que te impulsionem. Você tem que andar com pessoas que tenham a visão, como eu disse há um momento atrás. Então, Jesus sempre foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus orava de 5, 6 horas. Jesus tinha relacionamento com o Pai, né? Então, ele era alguém muito sério. Tanto que no final, ele fala assim, os homens dali diziam assim: ele faz tudo muito bem. Nós fazemos, irmãs, tudo muito bem. Quando nós vamos louvar ao Senhor, nós fazemos tudo muito bem. Quando estamos aqui trabalhando na obra que nós queremos, nós fazemos tudo muito bem. Isto é fazer pela fé. Isto é um trabalho que nós falamos: o Senhor se agrada de mim. Eu faço porque eu amo o Senhor. Eu faço porque o Senhor já me deu tudo o que eu preciso.
Então eu faço com muito grado. Muitas vezes também, irmãos, deixamos de obedecer ao que Deus nos manda por medo. Será que eu estou ouvindo mesmo o que Deus mandou fazer? Será que não é da minha mente? Eu não sei, é melhor eu não fazer. E nós deixamos de acrescentar a nossa fé e também de abençoar uma pessoa, né? Porque por medo, por incredulidade, deixamos de fazer o que Deus nos manda fazer, né? E nós perdemos por isso, sabia, irmãos? Perdemos porque pessoas poderiam vir para Jesus se nós fôssemos na casa de alguém que está com uma dificuldade, que está com uma doença, que está com um problema familiar, né? Se Deus colocou no seu coração, vai lá, fala com esta pessoa. E nós temos vergonha de ir, nós não queremos ser uma pessoa que estamos demais naquele lugar, então nós deixamos de abençoar as pessoas, nós deixamos de levar a palavra do Senhor a uma família. Tem pessoas, irmãos, que recebem oração pelo rádio, ou estão ouvindo e o pastor fala, olha, agora estarei orando, coloque a mão aonde você está com dificuldade, e um irmãozinho coloca e acontece. Por quê? É porque ele tem fé. Ele crê que não é um rádio, não é um lugar longe, à distância, que vai mudar o que Deus vai fazer. Nós podemos também interceder por uma pessoa longe, porque quem vai fazer, o Senhor não depende de mim, não depende de você, é o Senhor que vai fazer, né? Tudo que Ele faz bem, e até mesmo faz com que o surdo ouça, né? Olha, uma única pessoa pode fazer a diferença, vocês sabiam disso? Vocês se lembram da história de Gadareno? Ali ele estava na região de Decápolis. Jesus, há 6 meses antes de ter ido falar com este surdo, de fazer esta visita em Decápolis, Jesus foi em Gadareno. E ali estavam os ímpios ali. Jesus chegou ali, tinha um endemoniado que vivia no cemitério, se rasgava todo. Vocês lembram desse caso? Quando Jesus chegou ali, ele se ajoelhou. Então, Jesus libertou este homem. E o que esse homem queria fazer, irmãos? Isso está em Marcos 5, 1, 20. Jesus, ele queria ir embora com Jesus. Ele queria estar falando o evangelho de Jesus, porque as pessoas chegaram lá, encontraram ele conversando com Jesus. Vocês lembram que o demônio falou assim para Jesus, não manda a gente embora, nos manda ir para os porcos. Aí Jesus consentiu e todos os porcos morreram, né? E aí houve aquele alvoroço naquela região. E os homens foram lá e mandaram Jesus embora. E Jesus foi embora. Jesus só foi e curou este homem. E Jesus falou, Jesus não permitiu, mas disse, vai para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Olha que tremendo isso, irmãos. Uma só pessoa, que foi esse homem de Gadareno, que levou o evangelho a Decápolis. Por isso, quando Jesus chegou lá, já tinha pessoas que estavam ali querendo receber a cura.
Então, você, irmãos, às vezes fala, só eu não tenho força. Como não tem força, irmãos? Esse homem, ele fez muitas pessoas a conhecer a Jesus. Então, nós podemos ir sim e falar de Jesus para muitas pessoas, né? Que como foi João Batista. João Batista, ele preparou o caminho. E este homem de Gadareno, ele também preparou o caminho para que Jesus chegasse em Decápolis. Isso é poderoso. Eu fico muito feliz em ter recebido esta palavra para mim dar para vocês, porque eu não sabia de nada disso. Então, como é importante, quando você conhece a palavra de Deus, levar para a sua família, levar para os amigos no seu trabalho. Não importa que é só você, porque quem vai fazer não é você, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai levar, que vai conduzir, que vai dar você ferramentas para estar falando com as pessoas que você reconhece, né? E a melhor coisa que podemos fazer a um necessitado, irmão, é levá-lo a Jesus. Você conhece alguém? Com certeza, irmãos, nós conhecemos alguém. O seu patrão, não é mesmo? O casamento de alguém com depressão, alguém que está sem paz, alguém que está com tristeza, alguém que está com a vida não tão boa. Então, nós sempre conhecemos alguém. Nós não podemos perder esta oportunidade, né? De estar falando da palavra do Senhor, falando do seu testemunho. Talvez o do Gadareno, ele só deu o testemunho dele. Deu o seu testemunho. Todos nós que temos um novo nascimento, nós temos o antes e o depois. E isso é algo sobrenatural. Eu falava palavrão, hoje não falo mais. Mas por que você não fala mais? Porque eu conheci alguém que limpou a minha boca, alguém que cuspiu, colocou a saliva na minha boca, que é a palavra do Senhor. Amém? Então, uma outra coisa, irmãos, que nós temos que ter, como que Jesus tinha, era compaixão. Jesus teve compaixão deste surdo. Então, nós temos que ter essa empatia, nós precisamos sentir, irmãos, a dor do outro. Nós só conseguimos levar o amor de Deus, falar da palavra de Deus, ter compaixão quando eu sinto a mesma dor daquela pessoa. Recente, houve a morte daquele menino Henry. Este menino, eu não posso nem falar o nome dele, porque eu choro de sentir a dor que este menino sentiu. Foi algo... Eu nunca vi tanta tristeza em ver, irmãos, uma mãe que abraçou seu filho, sabendo do que estava passando e não teve compaixão. A dor que eu sinto, Deus falou ao meu coração. É a dor que eu sinto por um filho meu que está se perdendo. Esse choro que você tem por este menino é o choro que eu tenho quando eu vejo que alguém não está me ouvindo. De alguém que está se afastando. De alguém que não entendeu a morte do meu filho por ele. E é esta compaixão que nós temos que ter pelas pessoas. Então, onde está, irmão, o teu problema? Jesus, ele tocou exatamente no problema do surdo. Aonde está o seu problema? Você tem que ser, irmão, específico. Às vezes nós oramos assim: Deus, abençoe meu filho. Não é assim. Nós temos que olhar: Senhor, abençoe o meu filho que está nas drogas. Abençoe minha filha que está rebelde. Abençoa a mim, porque eu não estou conseguindo ter a fé que eu preciso.
Abençoe o meu casamento, porque eu não estou entendendo certas coisas. Nós precisamos ser específico. Entendeu, irmãos? O que Jesus tem feito? Tudo que Ele tem feito, Ele fez muito bem. Então, na sua vida, irmã, terminando, na sua vida, meu irmão, tudo que Ele for fazer, Ele vai fazer muito bem. É assim que disse na palavra, né? A palavra, Ele disse isso. Tudo que Ele fazia muito bem. Esta pandemia não mudou o que Deus faz muito bem. Ele continua no trono. Ele continua ali, irmão. Confia, se você está aqui. Eu sei que pessoas morreram, nós ficamos tristes, nós choramos. Com certeza há lutas, né? Mas, irmãos, morrer não é uma dificuldade. Não, pois um dia todos nós vamos morrer. Todos nós iremos para o Senhor. É lógico que nós amamos as pessoas que estão ao nosso lado e não queremos que morra, na verdade, mas morrer não é a dificuldade, porque um dia o Senhor vai vir nos buscar, um dia vamos estar na glória. A tristeza, irmão, é saber que tem pessoas que não entendem isso, é saber, irmão, que tem pessoas que estarão do outro lado, porque não quis te ouvir, porque não quis entender que o Senhor pode mudar aquela situação e procurou uma outra coisa. Efatá. Que o Senhor abra os teus ouvidos. Que o Senhor te mostre o amor que Ele tem por você. Que o Senhor cuide de você. Que tudo que você precisa, irmão, Ele tem o momento certo, na hora certa. Confie nesse Deus, porque eu também confio e creio que o que eu preciso vai vir na hora certa, no momento certo. O sobrenatural de Deus está em todos os dias nas nossas vidas. Quando eu acordo, é o sobrenatural. Quando eu levanto, é o sobrenatural. Tenha fé, irmão. O Senhor te ama e tem o melhor para você. Deus abençoe, que você tenha mais palavras poderosas. Amém? Beijos. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor, Teu grande amor.